Olá, amigos e amigas do nosso canal textual. Aqui estamos novamente para mais um encontro literário. Dessa vez vamos comentar sobre a obra de Machado de Assis, denominada Esaú e Jacó. Mas, primeiramente, vamos falar um pouco sobre o autor. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu em 1839 no Rio de Janeiro e faleceu em 1908 na mesma localidade. Machado de Assis foi de origem economicamente pobre e não avançou muito na carreira escolar convencional, mas que se destacou com muito esforço na arte das letras, tornando-se um ícone da literatura brasileira. Exerceu profissões como tipógrafo, revisor, caixeiro de livraria e foi funcionário público, conquistando passo a passo o que conhecemos hoje. Descendente de ex-escravos, retratou de forma irônica e crítica essa questão nas suas obras. Foi casado com Carolina Novaes, a qual veio a falecer em 1904, sobre cuja morte ele falou: "Foste a melhor parte da minha vida, e aqui estou só no mundo. Aqui me fico, por ora, na mesma casa, no mesmo aposento, com os mesmos adornos seus. Tudo me lembra a minha meiga Carolina. Como estou à beira do eterno aposento, não gastarei tempo em recordá-la. Irei vê-la, ela me esperará." Então, pessoal, grande foi a contribuição, de Machado, para a literatura brasileira. Ele escreveu contos, crônicas, poesias e também na prosa. As suas obras destacam-se pela sua visão de mundo, mostrando situações que retratam o pessimismo, pela visão trágica e amarga da existência humana. De maneira irônica e humorística, a crítica machadiana ela provoca, no leitor a reflexão sobre o ser humano, denunciando a hipocrisia e o egoísmo. Em relação aos personagens, nosso escritor os criou não para serem seres extraordinários ou heróicos, pelo contrário, eram pessoas comuns que produziam situações vividas por todos nós, no complexo mundo onde vivemos. Em se tratando do processo narrativo, o autor ele tinha como foco a reflexão, através das atitudes e emoções expostas. Quanto ao papel do narrador, ele interfere na história, através da conversa com o leitor, ele sabe da vida dos personagens na sua totalidade. Digamos assim, quase na totalidade. Algumas situações ele deixa uma certa dúvida que o que irá ocorrer, mas quase na sua totalidade ele conhece tudo sobre os personagens. Agora tem essa conversa com o leitor, através de debates, opiniões, esclarecimentos e ironias. Ou também ele utiliza o recurso da metalinguagem, que dá-se pelo uso da linguagem escrita, no caso da obra escrita, para falar dela mesma. Por exemplo, quando ele diz assim: "Leitor, escreva esse livro com o intuito tal, escreva essa obra, escreva essas linhas." Usa a linguagem para falar da própria linguagem. Agora, em relação aos temas tratados nas suas obras, podemos observar certa relatividade dos conceitos morais. Também temos o tédio explorado, a vaidade, o adultério e a contradição entre a aparência e o que de fato representa. Bom, pessoal, além de ouvir esse trabalho, recomendamos a leitura da obra por completo, para que também cada pessoa possa também dar a sua opinião, sua controvérsia, sua contribuição. Desde já, sou grato a todos e todas e boa leitura. Bem, agora vamos fazer aqui um pequeno resumo da obra para que a gente possa se situar melhor, para dar aquela curiosidade de ler a obra completa. Então, Pedro e Paulo são gêmeos e filhos do Senhor Santos e de Dona Natividade, a qual, objetivando ter uma ideia de como seria o futuro dos filhos, ela procurou uma adivinha. Lá chegando,
ouviu desta que coisas grandes, né, estariam reservadas para os dois, né, lá na frente, lá no futuro. Mas que os meninos, né, seriam opositores entre si, nas mais variadas questões, de maneira vitalícia. E que isso já tinha começado já na gestação, ou seja, lá no ventre materno, e se prolongaria sucessivamente por toda a vida. Na vida sentimental, isso aconteceu já na disputa do amor da mesma moça, de nome Flora, assim como mais tarde nas questões políticas, porque enquanto um apoiava a monarquia, no caso o Pedro, né, ele apoiava a monarquia, o Paulo ele apoiava o movimento republicano. E só que havia momentos em que a mãe ela procurava mediar os conflitos existentes, sendo marcante a atuação dela para selar momentos de aproximação. Entretanto, eles sempre encontravam uma brecha, rompendo o que for acordado. No leito de morte da mãe deles, da senhora Natividade, ela usou esse último recurso na pretensão de uma vez por todas conseguir um intento, né, que não tinha conseguido durante toda a vida. Sendo essa situação bastante influenciadora, né, para os irmãos, finalmente dar um passo e não mais se confrontariam. Então, o Pedro, né, ele formou-se, né, tornou-se médico, e o Paulo, advogado, né. Ambos, né, os irmãos, eles foram eleitos também deputados, né, votavam unidos e concordavam nas mesmas opiniões, levando a união, né, até para um pouco da vida pessoal, em respeito à memória da mãe, né, que eles tinham prometido lá. Porém, né, um pouco mais tarde, aquilo se rompeu, porque eles não conseguiram manter a promessa a contento, e tudo retornava como sempre foi entre eles, né? E tudo isso, né, foi acompanhado por o senhor Aires, era um conselheiro que durante toda a obra ele aparece como atuando, né, como um conselheiro ali dos irmãos, da mãe. É muito importante esse personagem Aires que acompanha a obra. Então, pessoal, esse pequeno resumo para dar uma situação, um contexto, né, da obra, para que ela possa ser lida por completo, atiçar, digamos assim, a curiosidade. Vamos agora fazer alguns comentários sobre a obra de Machado de Assis, Esaú e Jacó. Antes de tudo, conforme se observa já no título, né, a situação apresentada nessa obra é originária da Bíblia, especificamente do livro de Gênesis. Na verdade, Esaú e Jacó são os gêmeos bíblicos, filhos de Rebeca e Isaac, o que Machado utilizou como título do livro, né, para retratar o conflito vivido por eles no texto bíblico, sendo transportado para a literatura, na sequência de fatos envolvendo os irmãos também gêmeos, Pedro e Paulo, os quais, né, são originários da mesma maneira do texto sagrado, sendo também os nomes Pedro e Paulo que eram apóstolos. Ou essa interligação, né, essa intertextualidade do livro bíblico com a literatura de Machado de Assis. Então, o livro de Gênesis, ele nos fornece informações sobre o conflito vivido pelos irmãos, né, desde o ventre da mãe, no caso Esaú e Jacó, o que Machado tratou de incorporar, né, em sua obra. A relação entre o texto literário, né, e o texto bíblico é tão marcante que tanto os personagens da obra quanto os bíblicos eles mantêm uma relação não amistosa, né, os irmãos de lá como os de cá, durante toda a vida, existindo alguns momentos de trégua, mas retornando, né, ao estágio anterior. Então, assim como Pedro e Paulo da literatura, eram assim também Esaú e Jacó, viviam nesse conflito. Veja a criatividade de Machado de Assis, né, de fazer essa relação de um texto literário, né, com o texto bíblico. Então, outra questão também aqui dessa obra
a se analisar é a questão da escravidão, né? Que também foi mencionada na história. Quando o personagem, né? O Barão que ele tinha recebido o título, né? O pai dos gêmeos, se chamava Barão de Santos, né? Ele é mencionado, né, pelo narrador por estar preocupado com uma lei que já restringia, né, a questão da escravidão. Isso porque o Santos ele era banqueiro, né, e financiava a lavoura. Veja o texto que eu extraí da obra para a gente tirar as conclusões. Era o marido de Natividade, né, que era o Santos, que ia agora para o escritório. Um pouco mais tarde, né, como de costume, por haver esperado a volta da mulher, ia pensando nela e nos negócios da praça, nos meninos e na lei Rio Branco, então discutida na Câmara dos Deputados. A lei Rio Branco, né? Então, é aquela lei que foi conhecida como Lei do Ventre Livre, a qual libertava os filhos das mulheres escravizadas nascidas a partir da sua promulgação, que foi em 28 de setembro de 1871. Então Machado, ele fez essa crítica, né? Que o banqueiro, o Santos, ele era um financiador, né, da lavoura, então a questão da escravidão interessava tanto aos fazendeiros como ele, que era um financiador. E estava preocupado, né, porque já existiam os movimentos para a abolição e já vinham sendo promulgadas leis anteriores até a extinção. No caso dessa lei Rio Branco, que foi a lei do ventre livre. Outra situação também a analisar na obra foi o período de transição entre o regime vigente, que era a monarquia, e que passou a ser república, o regime republicano, que é tratado de modo a acirrar a contenda entre os irmãos Pedro e Paulo, porque enquanto o primeiro, no caso, o Pedro, ele tendia para o regime monárquico, o segundo para o regime republicano. Ainda sobre essa questão, Machado não poupou sua crítica, né, aos políticos de plantão, que muitos se adequam às mudanças, né, dos sistemas vigentes para não perder seus privilégios. Ou seja, uns que podia ser a favor da escravidão e depois já falou que era contra a escravidão e de repente, quando houve a abolição, já disse que era a favor para se encaixar num novo modelo, novo sistema, né? E Machado não poupou também suas críticas, né? Ou seja, as ideologias, ele mostrou que as ideologias são fragilizadas ou esquecidas para conseguir o lugar naquilo que antes, né, o político ele combatia ou não concordava, mas procura se adequar para não perder os seus privilégios. Também temos aqui outro ponto importante que foi analisado na obra é a citação de elementos da mitologia grega, o que nos remete, né, a tratar a obra como sendo possuindo elementos intertextuais que remetem ao classicismo. Veja, a obra ela é mais relacionada ao realismo, mas ele colocou elementos que remetem ao classicismo, que usava muito da mitologia, das figuras históricas romanas. Então, embora essa obra do Machadiano, como falando, é considerada como parte do movimento realista brasileiro, mas tem esses elementos intertextuais que remetem ao classicismo, que é somente sobre a mitologia grega. Vejamos um texto aqui que eu extraí para a gente comentar. A questão é que estes se não corrompessem, nem se deixassem ir atrás de cantigas, como diz o povo, que assim exprime os feitiços de Orfeu. Ao contrário, Flora, que era a pretendente dos dois irmãos, é que se fazia de Orfeu. Ela é que era a cantiga. Então, nesse trecho aí, esse trecho citado por Machado, observa que a pretendente, né, dos dois irmãos, a Flora, ela, assim como Orfeu era um cantor, né, grego, da mitologia grega, que ele encantava com sua música as feras, né? Ele é encantador de feras, encantava com seu canto. Enquanto que a moça ela foi comparada, né, a Orfeu, por conseguir encantar os dois irmãos ao mesmo tempo.
Então Machado utilizou esse elemento intertextual lá do classicismo na sua obra realista. Ou seja, a maneira dele trabalhar, ele não ficou tão preso assim a... Ele tinha sua própria maneira, né, particular. E também, além de fatores mitológicos, há também elementos históricos de diversos países, né? Ele também colocou. Outro ponto também marcante que ocorria no classicismo também, de colocar figuras históricas do mundo greco-latino, né? Então Machado colocou, vamos observar esse trecho aqui. Seja o que for, a nossa organização política é útil. A presidência de província arredando flora, né, daqui por algum tempo, ou seja, eles queriam tirar a moça dali, para afastá-la dos irmãos, né, por algum tempo. Tira esta moça da situação em que se acha, como a asna de Buridan. Esse trecho, na realidade, o que se quer falar aqui é sobre Machado ele fez referência ao pensamento de um filósofo e um religioso francês, Jean Buridan, o qual, né, ele fez a seguinte hipótese: se um asno, ou no caso é o burro que a gente conhece, tivesse fome e sede ao mesmo tempo, né, na mesma proporção, e se fosse apresentado, né, no caso ao asno ou burro, um balde de água e um pouco de comida, ou seja, na mesma proporção de sede e fome, qual ele tomaria primeiro? Seria beber água ou alimentar-se? Então essa questão é levantada em comparação com a indecisão da moça em escolher um ou outro irmão. Está entendendo? Então Machado também utilizou essa figura histórica lá desse filósofo francês, né, Jean Buridan, para comparar sobre a hipótese dele, o pensamento dele, e contra a indecisão, para falar da indecisão da moça em escolher um ou outro irmão para ser o seu amante, né, o par. Então, nessa obra de Machado, há muito mais elementos a debater, tanto na parte de bíblicos, outras situações, históricos, comportamentais, certo? Então, a análise, né, eu deixo aqui para cada um de vocês, leitores, leitoras, ler a obra completa e fazer mais análise e comparações, né? E também outra situação é que nesta obra de Machado fala muito desse personagem Aires, que ele gostava de fazer anotações em um memorial. E essas anotações desse personagem nesse livro, ele mais tarde produziu outro livro que se chama O Memorial de Aires. Ou seja, contém elementos das anotações dessa obra e outras coisas mais, né? Quando tiver oportunidade é bom também eu procurar ler esse Memorial de Aires para ver o que ele contém. Que foi muito citado nessa obra Esaú e Jacó. Então, desde já, eu agradeço pela atenção a todos e todas. Obrigado e uma boa leitura.